Salmos 34:4, na minha Bíblia diz assim: busquei ao Senhor, e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Amém? Glorificado, exaltado é o nome do Senhor. Os irmãos podem assentar. Irmãos, quais são os seus temores? Quais são os seus temores? Quais são os seus temores? É a pergunta que é feita nessa noite. Nós vemos aqui, meus irmãos, que o nosso querido irmão salmista, Davi, ele declara, aleluia, que quando ele buscou o Senhor, ele teve, aleluia, resposta e ele teve livramento de todos os seus temores. Talvez o temor de Davi, aleluia, era a perseguição de Saul. Talvez, aleluia, o temor de Davi era, aleluia, não ter o privilégio da salvação devido ao seu pecado. Mas nessa noite, meu irmão, minha irmã, nós vamos ver, aleluia, que a palavra do Senhor revela, lá em Provérbios capítulo 9, versículo 10, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria ou é o princípio do saber. Então, aleluias, o temor a Deus, aleluia, ele tem que ser maior do que qualquer outro temor nessa terra. Então a pergunta que eu lhe faço mais uma vez: quais são os seus temores? Tem que ser a resposta minha e sua. Eu tenho temor a Deus, aleluia, porque Ele pode tocar, aleluia, Ele, aleluia, pode, aleluia, decidir aonde irá a minha alma. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nesta noite nós vamos ver, meus irmãos, que muitos temem o quê? O homem. Na palavra do Senhor nós vamos ver que é mencionada mais ou menos aí 35 vezes temor do homem, ou temor ao homem, mais ou menos 35 vezes. E aí nós vamos abrir a nossa Bíblia lá em Hebreus, capítulo 13, Hebreus 13, 6. Se você que for achando aí, nos ajude, mas nós vamos ler aqui também, se a gente achar primeiro. Hebreus, capítulo 13, versículo 6. Vai dizer assim: e assim com confiança ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Então, se o seu temor é o homem, fique em paz, porque, aleluia, se o Senhor é o seu ajudador, se o Senhor é a sua confiança, nós não devemos temer. Davi, quando era jovem, quando ele foi lá enfrentar, aleluia, o leão, quando ele foi enfrentar o urso, ele não temeu, porque ele estava confiando em Deus, que Deus o guardaria diante daqueles, aleluia, animais, na proteção das suas ovelhas. Mas nós vamos ver que mais tarde, ele também foi enfrentar, aleluia, Golias. E ele falou: Golias, olha, você vem contra mim com, aleluia, espada, com lança, com escudo, mas eu vou contra ti em o nome do Senhor dos exércitos, a quem afrontaste. Louvado seja o nome do Senhor. E nessa noite, o Senhor ajudador, o Senhor que ajudou a Davi a vencer o gigante Golias, é o Deus, aleluia, que nessa noite, meu irmão e minha irmã, quer te ajudar em meio aos seus temores. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Quais são os seus temores? Será que você tem o temor da morte? Será que você tem o temor da morte? E o que a Bíblia fala acerca disso? Vamos lá ainda mais uma vez, lá em Hebreus, capítulo 2, versículo 14 e 15. Hebreus, capítulo 2, versículo 14 e 15. Oh, glória a Deus, aleluia. Vai nos dizer que, aleluia,
E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Aleluia, glorificado, exaltado é o nome do Senhor. Meu irmão e minha irmã, se você não entender esses dois versículos, eu vou te explicar. O diabo, ele tinha o império da morte. Ele hoje não tem o império da morte, porque Jesus Cristo, aleluia, ele morreu por mim e por você e ressuscitou para que nós pudéssemos ter vida e vida com abundância. E a vida com abundância que agora nós temos não é, aleluia, para viver como eu quero, como a minha própria vontade, mas para viver em função e para a função do Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão e minha irmã, falar que nós não temos medo da morte, todos nós temos medo da morte, é natural, é intrínseco ao nosso ser, é reflexo, não é verdade? Se vem um carro na sua direção, você vai ficar parado na frente dele porque você quer encontrar a Cristo? Irmãos, nós sim queremos encontrar a Cristo, mas é no tempo dele, na hora dele e no jeito dele. Se você vê o carro e consegue se desviar, você vai sair do meio do caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Se você sabe que tem que usar uma máscara, é o momento que nós estamos vivendo, não é verdade? Tem que usar uma proteção, tem que lavar as mãos, tem que, aleluia, evitar aglomeração, então você vai evitar, porque verdadeiramente o Senhor nos dá, aleluia, este corpo na forma de mordomia, que eu tenho que cuidar deste corpo. Mas eu quero dizer, meu irmão e minha irmã, eu não tenho que temer a morte. Se, aleluia, nós estamos vivendo, vivamos para a glória do Senhor, mas se morrermos, iremos ao encontro, aleluia, de Deus Pai Todo-Poderoso. Meu irmão e minha irmã, muitos servos de Deus, muitos pastores estão deixando este mundo, estão morrendo nos últimos dias, seja por Covid, seja por infarto ou qualquer outra doença, mas eu creio, meu irmão e minha irmã, que o destino deles, aleluia, a jornada deles está sendo completada. Combati o bom combate, guardei a carreira, aleluia, completei a carreira e guardei a fé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A família de muitos está, aleluia, chorosa, a família está sofrendo, a família está sentindo pela falta, mas meus irmãos, aleluia, esses bons soldados estão voltando para casa, estão voltando, aleluia, para o seio de Abraão, estão voltando e indo para os braços do Pai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos, meu irmão e minha irmã, almejar a mesma coisa. Morrer, aleluia, é lucro. Morrer é lucro para o cristão. Repito, entenda essa verdade. Não significa que nós vamos querer morrer a todo momento, mas significa que nós não temos temer a morte. Então, meus irmãos, quem são os seus temores? Não pode ser o homem, não pode ser a morte, aleluia. Será que é o futuro? Tem gente que tem medo do futuro, tem um temor terrível do futuro. O que vai acontecer amanhã? O que vai acontecer quando eu sair, aleluia, por aquela porta? Meu irmão e minha irmã, aleluia, precisamos nos basear na palavra de Deus, precisamos, aleluia, crer, aleluia, que Deus é o Deus, aleluia, que tem resposta para tudo. Esta é a maravilha que nós temos em nossas mãos, meus irmãos, que é a palavra de Deus. Olha o que diz aí em Mateus capítulo 6, versículo 33 e o versículo 34, louvado seja o nome do Senhor. Ela diz assim: porque aleluia, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Esse texto é bem comum, esse texto é bem fácil, eu mesmo gosto muito de citar ele, mas olha o 34, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã,
Porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal, aleluia. Para você que é ansioso, para você que sofre de crise de ansiedade, em nome de Jesus, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Tenha certeza, aleluia, que o Senhor, aleluia, cuida de cada dia. Meu irmão e minha irmã, esse texto, se você ler na sua casa, desde o 25 até o 34, você vai ter uma grande lição de combate contra a ansiedade. Meu irmão, não adianta eu querer pelejar pelo amanhã, mas eu tenho que viver o hoje primeiro. O ontem serve de experiência, não volto atrás. É o hoje que eu tenho que fazer diferente. Se ontem eu não orei, hoje eu oro. Se ontem eu não glorifiquei, hoje eu glorifico. Se ontem, aleluia, eu não meditei na palavra, hoje eu medito. Não adianta eu falar amanhã, 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 e no hoje eu nunca faço nada. Eu preciso fazer no hoje, no presente, porque aí no porvir, meu irmão e minha irmã, não haverá temor. Então nós não podemos ter temor do futuro. Nós precisamos confiar em Deus. Quem tem que ter temor do futuro é aquele que não está obediente à palavra de Deus. Esse sim precisa temer, esse precisa ficar preocupado. Quais são os seus temores, meus irmãos? Será que é o próprio mal, a maldade do ser humano? Será que esse é o seu temor? Sabe aquela maldade que o camarada, aleluia, como nós estamos vendo, olha, não precisa ir muito longe não. Políticos estão sendo presos, funcionários públicos estão sendo presos, porque estão ou estavam desviando recursos da saúde, para compra de equipamentos, para as pessoas que estão precisando respirar. O camarada vai lá, ó, passa a mão no dinheiro. Sabe o que ele está querendo dizer com este ato? Que a vida dele é mais importante do que a do seu próximo. Então, meus irmãos, a maldade. E aí, eu vou ver a resposta do Senhor, aleluia, lá no livro de Salmos também, louvado seja o nome do Senhor, lá no Salmos 23, verso 4, Salmos 23, verso 4, vai nos mostrar que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ou seja, meu irmão, minha irmã, não fique, aleluia, olhando para o mal, não se preocupe com a maldade do ser humano, se preocupe com a bondade e o amor de Deus, aleluia, a bondade e o amor de Deus sobre a sua vida, aleluia. A bondade e o amor de Deus sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã. Porque o mundo é mau, o mundo jaz no maligno, mas o Senhor, aleluia, é o Deus que é um Deus de amor, aleluias. E em quinto lugar, meu irmão, minha irmã, quais são os seus temores? Tem gente que tem o temor do nada. Ou seja, são temores imaginários, medos imaginários, qualquer coisa a pessoa está aflita. É a síndrome do pânico, né? Que aflige infelizmente a muitos. Vamos ver ali Salmos 53, verso 5. Você vê como a Bíblia tem resposta para tudo? Salmos 53, verso 5. Olha o que diz a parte A. Eis que se acharam em grande temor, onde temor não havia. Acharam grande temor onde temor não havia. Ai, misericórdia, eu não vou naquela rua não, porque aquela rua é esquisita, é escura. Meu irmão, eu não preciso ter temor daquilo que não é para ter temor. Tem gente que não anda dentro de casa no escuro com medo. Misericórdia, nós somos a luz, aleluia. Nós não podemos ter medo das trevas. Irmão, é claro que quando eu preciso andar de noite em casa, eu tento acender alguma coisa ou outra para poder enxergar, porque às vezes a gente pode topar com o pé em algum lugar, né? Bater a cabeça em outro, como eu já falei aqui algumas vezes. Mas ter medo, tem alguma coisa ali. Misericórdia, irmão. Eu vi um barulho estranho. Repreende em nome de Jesus, porque a vitória é do povo de Deus. Nós não podemos ter o temor imaginário, meus irmãos. Não podemos, aleluia, temer o nada. E aí, para que nós possamos encerrar essa breve meditação, o meu temor tem que ser totalmente a Deus. Como nós lemos no início, o temor do Senhor é o princípio do saber.
Então, a palavra ou a expressão temor a Deus ou temor de Deus, sabe quantas vezes é mencionada na Bíblia? Eu falei que temor ao homem ou temor do homem são 35 vezes, não foi? Mas temor a Deus, sabe quantas vezes? 160 vezes. Sabe por quê? Como eu já falei, nós precisamos temer a Deus, aquele que vai, olha, direcionar e me dar um futuro para a minha alma. Eu não tenho que temer ao homem. Então, meus irmãos, aleluia, devemos respeitar, devemos honrar, devemos reverenciar a Deus e não temer o homem, e não temer aquilo que o homem pode querer fazer na minha vida, porque ainda que ele tente, aleluia, contra a minha vida, contra o meu corpo, a minha alma estará guardada em Deus. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. É isso que eu tenho que ter de certeza, meu irmão. Se hoje, aleluia, eu sair daqui desse lugar, infelizmente acontecer de um ladrão, um bandido, aleluia, vir contra a minha vida, e eu deixar este mundo, eu estarei alegre, meu irmão, minha irmã, porque eu estarei, aleluia, indo para os braços do Pai, como nós já falamos nessa noite. E olha, 35 vezes falando de temor ao homem, 160 vezes falando de temor a Deus. E 80 vezes dizendo para não temer o homem. Olha aí, glória a Deus. 80 vezes para não temer o homem. Então, meus irmãos, eu não preciso temer a maldade do homem. Eu não preciso, aleluia, me preocupar com aquilo que possa me afligir. Sabe por quê, meus irmãos? Todos esses temores, e não importa se eu não citei o seu temor nessa noite, eles não deveriam ter ou não deveriam aparecer sobre aqueles que confiam em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aonde estão os que confiam em Deus nessa noite? Será que nessa noite você pode declarar: eu confio em Deus, eu estou com temor, mas eu confio em Deus, porque Ele é maior que o meu temor, Ele é maior que a minha, aleluia, dificuldade, que o meu medo, porque o Deus que eu sirvo é um Deus, aleluia, que me dá vitória. E nós vamos encerrar lendo, aleluia, o 118 de Salmos. Louvado seja o nome do Senhor. E o seu versículo de número 6, Salmos 118, verso 6. Vai nos dizer, aleluia, Salmos 118, verso 6. O Senhor está comigo, não temerei o que me pode fazer o homem. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor está comigo. Tome posse dessa palavra, tome posse dessa palavra. Meu irmão, não quero falar o tome posse aqui como um pregador neopentecostal para tomar e determinar, não, é no sentido de crer, confiar nessa palavra nessa noite, e que o Senhor esteja contigo, seja você sozinho no seu lar, seja você na sua caminhada nessa terra, o Senhor está contigo. Louvado seja o nome do Senhor, e nós não temeremos o que pode nos fazer o homem. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus.